Diferente do ex-governador Silval Barbosa, o ex-secretário de Indústria, Comércio, Minas e Energia do Estado, Alan Zanata, compareceu na Comissão Parlamentar de Inquérito da renúncia e da sonegação fiscal da Assembleia Legislativa. A sessão foi iniciada com uma discussão entre os deputados Peri Taborelli e Wilson Santos. Na audiência, Taborelli reclamou que Wilson estaria protegendo Zanata, já que o deputado não deixava ele direcionar perguntas ao ex-secretário, que estava ali para esclarecer os indícios de fraudes constatados nos processos de diversas concessões de incentivos fiscais do Estado a empresas e indústrias. Os deputados questionaram o ex-secretário sobre 50 empresas nas áreas de serviços que receberam incentivos fiscais na gestão dele e que apresentaram falta de documentos no processo. O presidente da comissão ainda apresentou decretos com a assinatura do secretário, que permitiu a liberação dos benefícios sem critérios necessários. O ex-gestor justifica. Eu não vi nenhuma irregularidade apontada na CPI. O que aconteceu é que tem alguns processos que a gente não lembra. É praticamente impossível você ficar 2 anos no governo e lembrar de todos os atos que você fez. Então, essas dúvidas que ficaram, eu pedi que me mandassem para mim levantar. E teve algumas falhas, falhas humanas que no processo, às vezes de uma revogação do incentivo que estava vencido, faltou uma cópia de identidade dos sócios, uma certidão, alguma coisa que essas empresas já estão sendo notificadas e colocando no processo. Com relação à prisão dos ex-secretários Pedro Nadaf e Marcel Decursi por causa das concessões ilegais de incentivos fiscais, ele não quis polemizar. Disse apenas não temer ser responsabilizado. Eu respondo pelos meus atos, até porque nos processos meus tem minha assinatura. Não, eu não tenho avaliação porque eu cheguei hoje aqui em Cuiabá, estou por fora, não tive acesso e eu não posso falar nada a respeito disso aí. Você crê na participação do governador nessa propina aí? Do governador Silval, não acredito. O presidente da comissão declarou que vai avaliar as informações repassadas por Zanata. Não acrescentou muitos dados, mas a gente nota que ele estava desinformado, ou no mínimo ele tentou não passar as informações dos dados que nós temos. Porque nós perguntamos para ele algumas empresas que ele concedeu incentivo ad referendo, quer dizer, de forma monocrática, ele disse que não lembrava, e foram 14 empresas. Algumas empresas que ele autorizou conceder incentivo e não passou pelo CEDEM também, ele não lembrava. Há alguns procedimentos que ele tomou, ele também não lembrava. E, na verdade, o que eu senti nele, assim, uma pessoa muito alheia, realmente, e pouco focada no cargo que ele teve. Zé Carlos do Pátio ainda defende que as prisões deflagradas na Operação Sodoma mostram que o trabalho feito pela CPI está no caminho certo. Isso demonstra claramente que a CPI está no caminho certo. Inclusive, as empresas que saíram a denúncia ontem, nós já tínhamos toda a documentação de que elas foram concedidos incentivos em 2011. Aliás, desde a carta consulta, análise técnica dos documentos e o CEDEM passou tão somente num dia dessas empresas, né? E só saiu o decreto do incentivo fiscal dessas empresas 3 dias antes de terminar o governo do ex-governador Silval Barbosa. Os 3 últimos secretários que ocuparam a pasta de Indústria e Comércio nos 2 últimos governos já foram ouvidos pela CPI, além de representantes de empresas que participaram do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que autorizava a liberação de incentivos fiscais. A comissão manteve a convocação do ex-governador Silval Barbosa. O ex-governador está foragido. Nós temos que encontrá-lo ou ele vai ter que entregar à justiça. Em segundo lugar, ao ele entregar, ele mantém a convocação dele, porque a CPI quer ouvi-lo. Continua convocado, então? Ele continua convocado. Então estamos aguardando simplesmente, realmente, a ele se apresentar ou ele ser encontrado e nós vamos convocá-lo.